Boa noite para você, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao encontro. Isso mesmo, nós estamos aqui hoje para ter um encontro com Deus e também um encontro com você, comigo, uns com os outros. Esse tempo de adoração, esse tempo de busca da presença de Deus, esse tempo para estarmos juntos como Igreja de Jesus Cristo. Apesar de virtual, por enquanto, estamos prevendo que a partir de outubro os nossos cultos presenciais retornem, né? Essa é uma previsão, hein? Mas mesmo online, até aquele dia, nós temos aproveitado para poder estreitar um pouco essa distância, não é verdade? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao encontro, chame as pessoas, compartilhe agora com seus amigos. Às vezes a gente vê que tem tantas pessoas assistindo, né? Mas tão poucas compartilham. Eu quero pedir para você agora, tem um botãozinho aí embaixo, é só compartilhar. Tanto se você estiver no Facebook, como também se você estiver no YouTube agora. Beleza? Coloque também aí no chat aí embaixo seu pedido de oração. Se você pedir sua oração, faça um acordo com você. Até a próxima quarta-feira eu estarei orando pela sua vida, tá bom? Então coloque aí seu pedido de oração, compartilhe e seja bem-vindo, bem-vinda ao encontro dessa noite. Vamos cantar uma canção? Vamos lá então, vamos cantar uma música aqui que é linda, linda, linda. Eu já canto ela há alguns anos, mas sempre que eu canto, mexe com o meu coração, porque de fato é muito bom. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Diz assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Muito bem, muito bem. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, de ter a paz no coração, de viver em comunhão com Ele. Se você gosta disso, se é bom para você isso, então eu quero te convidar a compartilhar
Compartilhe Jesus, compartilhe com seus amigos agora, para que eles possam ouvir a boa palavra de Deus. Como prometido, hoje nós temos um convidado especial que vai falar para a gente um pouco sobre a sua experiência com Jesus, que vai contar para a gente um pouco do que ele tem visto e do que ele tem ouvido da parte de Deus. Então fica ligadinho aí, já vai compartilhando, peça a sua oração enquanto a gente canta mais uma canção, e a canção de agora se chama Confiança. Eu quero te convidar a confiar nesse Deus que é nosso Pai. A gente já cantou essa música algumas vezes, hein? Essa aí você já conhece. Vamos cantar juntos? Aí na sua casa mesmo, pode cantar alto, hein? O pessoal vai achar que você é doido, mas não tem problema não. Vamos lá? Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Fala pra ele: preciso da tua graça abundante aqui. Pede para quebrar seu coração. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai de justiça, Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Peça a Ele para te curar. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Amém, amém. Que a sua confiança esteja em Jesus, esteja no Evangelho a cada dia. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, pela oportunidade deste encontro, que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, que a gente possa terminar o encontro dessa noite com uma disposição maior em compartilhar Jesus com o mundo, em confiar mais no Senhor, em ter o nosso coração renovado. Eu quero pedir nesta hora que a Tua presença se faça com cada pessoa que me assiste. Ó Espírito Santo, visita cada pessoa, cada família, que o Senhor, ó Pai, possa derramar da Tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Compartilhar Jesus é o título da nossa série deste mês de setembro, falando ao mundo o que temos visto e ouvido. E como prometido, todas as quartas-feiras nós teremos uma pessoa especial convidada para trazer o seu testemunho. Pessoas que vão falar para nós o que elas têm visto e ouvido da parte de Deus. E hoje, especialmente, temos a presença do reverendo Ronaldo. Reverendo Ronaldo é pastor da Igreja Presbiteriana de São João da Boa Vista e ele vai compartilhar conosco um pouquinho do que Deus tem feito, do que ele tem visto e ouvido da parte do Senhor. Seja muito bem-vindo, reverendo Ronaldo. Olá, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Palmeiras. Que alegria poder estar com vocês nesta noite
participando desse tempo de estudo da Palavra do Senhor. Eu sou o pastor Ronaldo, um dos pastores da Igreja Presbiteriana de São João da Boa Vista. E eu me alegro por poder estar com vocês nessa noite através de um convite recebido aí pelo reverendo Anderson, um amigo que eu tenho, querido, já de longa data, e a minha alegria em poder ter esse tempo com os queridos. Já conheço a igreja, já estive aí com vocês em outra ocasião e pretendo, se Deus assim permitir, depois desse tempo de enfrentamento com esta pandemia, poder visitar novamente aos irmãos, estar com o pastor, com a família tão querida na cidade de Santa Cruz das Palmeiras. E o meu coração se enche de alegria também por poder trazer uma palavra nesta série, que é uma série tão preciosa, Compartilhar Jesus. Isso enche o meu coração de alegria, não porque eu sou pastor, mas porque este tema envolve a todos nós. Compartilhar Jesus não é algo que deve ser feito apenas a partir da liderança de uma igreja, mas é algo que deve ser exercido no nosso dia a dia, através ou por meio de todo servo do Senhor Jesus. Eu me alegro por poder nessa noite caminhar um pouco com vocês à luz da Escritura Sagrada, trazendo algo que venha falar ao seu coração por meio da palavra do Senhor. E é sobre a palavra do Senhor que nós seremos direcionados. E eu quero convidar você para que possa abrir comigo a palavra do Senhor na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Nós leremos os versículos 31, eu lerei o versículo de número 31 ao versículo de número 33. Você pode acompanhar comigo através da sua Bíblia, através do seu smartphone. Não deixe de participar e de acompanhar esse texto sagrado da palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 10, os versículos 31 a 33. A palavra do Senhor nos diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Queridos, esse texto, ele mexe muito comigo e é muito especial para mim. Aliás, como toda a Bíblia, mas eu digo que ele é especial para mim porque esse texto faz parte da história da minha conversão. Foi através desse texto e da pregação desse texto que Deus falou ao meu coração em uma ocasião em que eu estava distante dos caminhos do Senhor. Deus usou um pastor para que ele pudesse pregar nesse texto e o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração naquele dia. Desde então eu passei a entender e a olhar a esse texto de modo tão precioso, a entender e a compreender que de fato a minha vida em todas as áreas deve ser para o louvor e para a glória do Senhor. Quem escreve esse texto é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um missionário itinerante, alguém que dedicou a sua vida pela expansão e o crescimento do reino de Deus na terra. Paulo não se contentava em chegar em um local e não pregar, e não falar, e não compartilhar de Jesus para as pessoas daquela cidade.
Você pode perceber a história do apóstolo Paulo como pregador, como compartilhador das boas novas de salvação, quando você lê o livro de Atos. Ali você vai perceber a narrativa escrita por Lucas e analisar que, de fato, Paulo era alguém que doou a sua vida, que buscou em tudo fazer o nome de Jesus conhecido, principalmente no meio do povo gentil, ou seja, aqueles que não faziam parte da nação de Israel, do meio dos judeus. Pois bem, Paulo, ele escreve esta carta aos Coríntios, na verdade são duas cartas, 1ª e 2ª Coríntios. Estudiosos acreditam que houve uma terceira carta, mas Deus permitiu que essas duas chegassem até nós, e aqui nós temos ela no cânon sagrado. E Paulo, então, tem como o objetivo, o enfoque nesta carta, instruir a igreja de Corinto. Paulo passou cerca ali, um pouco menos de 3 anos naquela região, plantando a igreja. Paulo chega à cidade de Corinto, que é uma cidade portuária, recebe vários navios. Há um fluxo de pessoas naquela região muito grande. É uma das maiores cidades naquele contexto de mundo, na época do apóstolo Paulo. Paulo então vê uma oportunidade de compartilhar de Jesus no meio daquele povo. Isso porque Paulo compreende, olha, aqueles que vêm de longe, recebem Jesus aqui, vão ouvir a respeito de Jesus e poderão levar também dessa boa nova para a sua nação, para o seu mundo. Era essa a intenção do apóstolo Paulo no meio daquele povo. Mas esses que vinham também de várias nações traziam em sua bagagem os seus deuses, as suas crenças, e ali eles também cultuavam. Corinto era uma cidade carregada de ídolos. Corinto era uma cidade com templos, vários templos dedicados a deuses diferentes. E nestes templos haviam os sacrifícios. Esse texto, de forma especial, o apóstolo Paulo está tratando com aquela igreja de uma dúvida que foi levantada. Porque estes que ofereciam sacrifícios nestes templos, os sacerdotes recebiam as carnes ali que eram entregues como sacrifício, os animais, e essas carnes, devido à grande quantidade, não eram todas consumidas ali nos sacrifícios oferecidos. Os sacerdotes não davam conta de consumir toda aquela carne. Então, segundo comentaristas bíblicos, eles comercializavam essas carnes, passavam a um preço mais barato, digamos assim, para que essas carnes fossem ali comercializadas. A dúvida que havia no meio daquele povo, ou dos crentes ali da igreja de Corinto, nós podemos comer dessa carne? É pecado nós comermos dessa carne? Ou eu não devo comer? Ou eu devo perguntar se a origem da carne que está sendo comercializada foi trazida de algum templo religioso, oferecida a ídolos, ou eu devo ficar calado? Paulo, então, ele vai responder a esta pergunta, mas o enfoque do nosso texto aqui não está na resposta que Paulo traz, mas no modo que Paulo procura convidar aqueles a se portarem, a se conduzirem diante de situações assim.
O compartilhar de Jesus nos insere a uma questão interessante. Qual é o nosso objetivo na vida cristã? Qual é o meu e o seu objetivo? De que forma eu tenho vivido, nós temos vivido, para que possamos compartilhar de Jesus àqueles que ainda não o conhecem? Portanto, nesta noite eu quero trazer para você a ideia de o objetivo da vida cristã. Qual é o objetivo? Ou o objetivo da vida cristã aponta para qual propósito? Qual o propósito que eu e você temos ao compartilhar de Jesus? E o texto vai nos responder. Em primeiro lugar, nós vamos perceber a partir dos versículos que nós lemos nesta noite, o versículo de número 31. Ele vai nos dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A resposta que Paulo está dando aos crentes naquele contexto implica em que o objetivo da vida cristã, em primeiro lugar, deve ser o de dar glória a Deus em tudo que fizermos. Perceba, aquela situação vem na vida da igreja e Paulo vai os orientar não somente as questões que implicam a alimentação, ao reconhecer se aquilo de fato estava enaltecendo ou não, se aquelas carnes que estavam sendo entregues ali eram carnes que eram oferecidas a ídolos. Paulo está conduzindo o povo a um outro entendimento. Paulo está dizendo para eles o seguinte: olha, não é somente aquilo que você come. As engloba, o objetivo da vida cristã engloba a tudo. A comida, a bebida, a relacionamentos. E tudo isso deve estar em um crivo principal, que é dar glória a Deus. Paulo vai dizer: isso que você tem feito dá glória ao Senhor, enaltece o nome de Deus. E a compreensão que eu e você precisamos ter aqui, quando Paulo se refere à glória de Deus, é o reconhecimento daquilo que Deus nos dá, ou daquilo que Ele fez por nós. Um único sacrifício, por meio de Jesus Cristo. Dar glória ao Senhor vai muito mais do que reconhecermos o mérito que Ele tem. Mas é reconhecermos que, de fato, aquilo que Deus nos deu e o que Ele fez por nós, Deus algum pode fazer. Não existe outro. Aliás, o único Deus verdadeiro. Paulo, então, convida a igreja àquela compreensão. De modo pessoal, esse texto mexeu comigo porque em um dado momento da minha vida, quando Deus falou comigo através desse texto, me levou à reflexão que nem tudo daquilo que eu estava fazendo era para a glória ao Senhor. Às vezes era para o meu próprio interesse, às vezes era para o meu próprio deleite, para satisfazer a minha própria vontade, e tudo aquilo ia na contramão do que deve ser o objetivo da vida cristã, dar glória a Deus. Eu posso dar glória a Deus com o meu trabalho, sendo exercido de forma honesta. Eu não o faço apenas para receber o meu salário no mês, no final do mês ou no início do mês, mas eu o faço primeiro porque eu glorifico ao meu Deus. Eu dou glórias ao Senhor e eu glorifico o nome de Deus através do relacionamento que eu tenho dentro da minha família, com o meu cônjuge, com os meus filhos. Eu dou glória ao Senhor no relacionamento com os meus amigos.
nas conversas que eu tenho no WhatsApp ou em qualquer outra mídia social que eu me relaciono. O crivo da minha vida deve ser: eu dou glória ao Senhor. Eu devo fazer isso. Isso glorifica o nome de Deus. Abraham Kuyper, no livro Calvinismo, ele vai falar a respeito da soberania de Deus. E Kuyper vai dizer uma frase que se tornou extremamente conhecida, quando ele diz que não há sequer 1 milímetro da terra o qual Cristo não diga: é meu, não me pertence. Seu trabalho, seu lazer, seu casamento, seus filhos, tudo pertence ao Senhor, tudo deve ser para dar glória ao Senhor. Portanto, o objetivo da vida cristã, em primeiro lugar, deve estar concentrado em dar glória a Deus. Não há um outro princípio antes do que dar glória ao Senhor. Aquilo que eu faço, aquilo que eu vier a fazer, deve ser para glorificar o nome de Deus. Isso nos instrui, nos auxilia de tal forma que nos leva a refletir. Mas o objetivo da vida cristã também nos convida a pensarmos em um outro momento. E o versículo de número 32 nos conduz a isso, quando ele diz: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. O que Paulo está trazendo aqui para os irmãos que lançam aquela pergunta para ele é dizer o seguinte: olha, se você o faz, se você come aquela carne, aí se porventura vier ser uma carne sacrificada, mas em sua consciência você entende que isso não vai impedir a sua vida de comunhão com Deus, tudo bem. Mas a coisa muda quando você o faz e outra pessoa se escandaliza. E outra pessoa sabe, fala: olha, isso é algo que foi entregue a outro Deus, e talvez ele não, o que Paulo está dizendo, olha, talvez ele não tenha a mesma maturidade espiritual que você tem para entender e para encarar que aquilo não vai tirar você da sua vida com Deus. Mas Paulo vai dizer, pelo o amor que você tem por aquele irmão, pelo interesse que você tem, o objetivo da vida cristã deve ser esse: de manifestar amor ao próximo. Paulo então vai dizer: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, porque a igreja de Corinto ali, haviam esses grupos, tanto judeus quanto gentios. E a compreensão que eles tinham naquele momento era uma compreensão que trazia divergência entre eles. Paulo vai dizer: se você sabe, então pelo amor que você tem ao seu próximo, não faz. O objetivo da vida cristã, em primeiro lugar, envolve a glória de Deus. Mas em segundo lugar, ele vai me conduzir também ao objetivo de manifestar o meu amor pelo próximo, por aquele que está ao meu lado, pela pessoa que está comigo nesta jornada da caminhada cristã. Isso vai nos levar à compreensão de que manifestar o amor ao próximo é manifestar interesse pela dor do outro e por criar apatia. O que é isso, pastor? Ter apatia, reconhecer e ver a dor do outro, é saber que na caminhada cristã eu não estou sozinho. Eu não posso trilhar achando ou pensando que eu estou seguindo o meu caminho e vou sozinho. Pelo contrário,
Eu tenho pessoas comigo, irmãos na fé que chegaram há pouco tempo, irmãos na fé que chegaram há mais longa data, e todos estamos caminhando com o objetivo, partilhando neste mesmo caminho, e eu não posso tapar os meus olhos, fechar os meus olhos, para que neste compartilhar de Jesus, eu também não perceba e não compreenda que há outros ao meu lado. Nós vivemos em uma cultura que ela demanda e ensoberbece o individualismo. O eu, enaltece o eu, mas se esquece do outro. Enaltece uma única pessoa, mas se esquece que nós vivemos no coletivo. Paulo vai dizer, olha, para que eu e você possamos entender o objetivo da vida cristã, nós precisamos manifestar o amor pelo próximo. O objetivo da vida cristã está, em primeiro lugar, adorar a Deus. Mas eu não adoro a Deus sozinho. Eu até o posso fazer, mas como igreja, a igreja não é composta de uma única pessoa. A igreja é composta por pessoas. E isso é que se torna agradável na caminhada. Contar com o auxílio e a ajuda de outros. Em tempos que muitas vezes estamos esfriando. Em tempos em que vivemos situações, neste contexto de pandemia, que tem se polarizado, questões de viés ideológico, político, nervos à flor da pele. O objetivo da vida cristã tem nos revelado que nós devemos manifestar o amor por aqueles que têm compartilhado conosco desta caminhada. Isso porque nós entendemos que cada vez que nós manifestamos o amor pelo próximo, nós estamos exercendo um mandamento divino. Aliás, é o próprio Jesus quem nos responde a esta indagação. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Na minha caminhada cristã, no compartilhar de Jesus, eu devo estar atento à dor do outro. Eu devo estar atento àquele que na minha comunidade tem compartilhado comigo do tempo de fé. Nesses dias que nós estamos enfrentando, você já experimentou em um momento do seu dia ligar e fazer contato com alguém da sua igreja? Você já experimentou orar com alguém, mesmo que seja pelo telefone, e com a bênção que o Senhor nos dá, que é podermos, através de recursos tecnológicos, assim como eu estou chegando até você hoje, conversar com estes? Deus nos dá esse privilégio. Mas por último, o texto nos ensina que o objetivo da vida cristã está em proclamar a boa nova da salvação. Eu não tenho o objetivo de olhar para mim mesmo. Primeiro, o objetivo da vida cristã está em dar glória a Deus. Segundo, está em manifestar o amor ao próximo. E em terceiro, verso de número 33, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Paulo vai dizer à igreja, olha, não é com o interesse de satisfazer as minhas vontades, não é com o interesse de enaltecer o meu eu, mas é justamente de apontar
para aquele que de fato é o que traz salvação. Compartilhar a Jesus deve ter como o objetivo na minha vida cristã apontar a outros. Compartilhar de Jesus deve ter como objetivo na minha vida cristã entender que dia a dia eu preciso transmitir a boa nova de salvação a outros. Conta-se na biografia de um comentarista Moody. Moody, todos os dias, ele compartilhava do amor de Cristo. E ele tinha como objetivo falar do amor de Jesus àqueles que ele ainda não conhecia. E conta-se na sua história que um dia ele foi deitar e ele lembrou que ele não tinha compartilhado de Jesus para ninguém naquele dia. Rapidamente ele levantou e foi para buscar alguém e encontrar alguém na rua a qual ele pudesse compartilhar de Jesus, falar do amor de Jesus. Isso nos ensina que proclamar a boa nova de salvação ao perdido, como Paulo ele vai trazer aqui para nós nesse texto, não é buscar o nosso próprio interesse, mas o interesse do outro, de muitos, o interesse de apresentar a Jesus àqueles que ainda não conhecem. Que de fato o objetivo da vida cristã no nosso dia a dia seja, querido irmão, querida irmã que me assiste nesta noite, entender que nós temos como missão a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que um dia chegou até mim, chegou até você. É o Evangelho que tem poder para transformar e mudar a vida de muitos, como o apóstolo Paulo destaca para nós. Que Deus assim abençoe a sua vida. Que Deus assim fortaleça a esta igreja, a sua vida neste tempo de conhecer e amar a esse Jesus que nos chama e nos convida a compartilhar aqueles que ainda não conhecem. Deus nos abençoe. Fique com Deus. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus clareia. Amém, amém. Assim como nós acabamos de ouvir agora, assim como nós ouvimos esse lindo testemunho, que a gente possa também compartilhar com as pessoas aquilo que nós temos visto e ouvido da parte de Deus. Quero convidar você, domingo, 11 horas da manhã, a assistir o culto infantil. Chame as crianças, chame todos para assistir a palavra de Deus na linguagem infantil. E também às 19 horas nós daremos continuidade à nossa série Compartilhar Jesus. Eu espero por você. Que Jesus te abençoe e até domingo.